Olá, meus queridos estudantes, sejam bem-vindos a mais uma correção. Eu sou o professor Adriano e aprenderemos um pouco mais sobre números racionais, frações unitárias mais usuais, que é a nossa sequência didática número 2, a nossa segunda sequência didática do IQE, do seu caderno de atividades. Bem, no cronograma diz que as atividades são da página 4 até a página 7. Porém, nós já fizemos essa página 4 em aulas anteriores, tá certo? Por isso, nós vamos passar para a página 5, que começa com uma continuidade da atividade 3 aí, da letra A da atividade 3, que diz: quantos quilômetros Camila percorrerá ao correr o primeiro 1/4 da pista? Quantos quilômetros Camila percorrerá ao percorrer o segundo 1/4 da pista? Quantos quilômetros Camila percorrerá ao percorrer o terceiro 1/4 da pista? E quantos quilômetros Camila percorrerá ao correr o quarto 1/4 da pista? Nós havíamos, pessoal, dividido o percurso de Camila em 4 partes iguais, como a gente fez na atividade, ó. Nós dividimos esse percurso, que o total era de 12 quilômetros, em 4 partes iguais, tá? Diante disso, o nosso objetivo é descobrir qual vai ser o tamanho de cada uma dessas 4 partes. Nós poderemos fazer uma divisão para encontrarmos o comprimento, a distância, na verdade, de cada parte aí desse percurso. Se eu fizer aqui, pessoal, 12, que é o tamanho do percurso, e pegar o 12 e dividir pela quantidade de partes, então se a gente pega esse percurso, que era de 12 quilômetros, e divide em 4 partes, né? Eu faço uma divisão aqui para descobrir qual a distância de cada uma dessas 4 partes. 12 dividido por 4. Qual é o número que multiplicado por 4, ou seja, qual número vezes 4 vai dar 12, vou chegar próximo dele. Para isso, queridos, eu posso fazer aqui ao lado a tabuada do 4. Posso ir fazendo até encontrar a resposta certa. 4 vezes 1 é igual a 4. 4 vezes 2 é igual a 8. 4 vezes 3 é igual a 12, não é isso? Então, na tabuada do 4, o número que multiplicado por ele, ou seja, por 4, vai dar 12, é 3. Não é isso? 3 vezes 4 igual a 12. 12 para 12, ou seja, 12 menos 12 é igual a 0. Nós temos uma divisão exata, o que nos faz confirmar que cada uma das 4 partes era com uma distância de 3 quilômetros, tá certo? Isto é, todos os quartos, ou seja, as 4 partes, elas possuem 13 quilômetros de distância cada uma. Eu falo das partes que os 12 quilômetros foi dividido, certo? Aqui essas 4 partes, cada uma dessas corresponde a 3 quilômetros, porque 12 dividido por 4 é igual a 3. Tudo bem? Aí depois nós deveremos escrever aqui na nossa resposta, além de qual a distância de cada parte, nós deveremos escrever qual foi o percurso que ele fez quando correu 1/4 da pista, e quantos quilômetros que ele percorreu quando ele correu até o segundo quarto da pista, né? O terceiro e o quarto, pergunta tudo, a gente vai responder tudo isso. Como ficou a nossa resposta? A nossa resposta ficou da seguinte maneira: todos os quartos, como eu já tinha dito, possuem 3 km de distância, então Camila percorrerá 3 km no primeiro quarto, aqui ó, no primeiro. Ela percorrerá 6 km no segundo quarto. Quando ela chega aqui, ó, já percorreu 6 km, ou seja, a metade de 12. Ela percorrerá 9 km no terceiro, na verdade. No último quarto, pessoal, a última parte aqui que foi dividida,
que é essa, ela ia ter completado aí os 12 quilômetros. Então, repetindo, no primeiro quarto, ela percorreu, quando ela terminou o primeiro quarto, ela percorreu 3 quilômetros, quando terminou o segundo quarto, 6 quilômetros, quando terminou o terceiro quarto, 9 quilômetros, e quando terminou o quarto, que é a última parte, ela percorreu os 12 quilômetros, finalizou o percurso, certo? Continuando, letra B, a linha reta abaixo representa a pista inteira com 12 quilômetros. Camila dará continuidade aos treinos nessa mesma pista, percorrendo um terço de cada vez. Então, se é um terço, pessoal, esse todo, que corresponde a 12 quilômetros, ele vai ser dividido em 3 partes, tá certo? Então, nós vamos dividir aqui esse percurso em 3 partes. A saber aqui, 1, 2, 3. Cada parte representa um terço. Cada parte vai ser uma parte de 3 partes. Tudo bem? E continuando. Divida a reta em 3 partes iguais, já fizemos isso. Ó. Marque os pontos correspondentes da reta, já marcamos. Quantas etapas você marcou ao longo da reta? Quantas etapas, pessoal? 1, 2, 3 etapas. Não foi isso? Agora explique. Como é que a gente explica? Da mesma forma que a gente explicou em uma atividade que a gente já fez, basta dividir esses 12 quilômetros, os 12 quilômetros que foi o percurso inteiro, né, que foi dividido aí. Essa reta aqui toda corresponde a 12 quilômetros. Pegar esses 12 quilômetros e dividir em 3 partes iguais. Tudo bem? Dada a resposta, nós vamos para essa outra parte aqui da letra B, que diz: quantos quilômetros Camila percorrerá ao correr o primeiro 1/3 da pista? Quantos quilômetros Camila percorrerá ao correr o segundo 1/3 da pista? E quantos quilômetros Camila percorrerá ao correr o terceiro 1/3 da pista? O primeiro 1/3 da pista, o segundo 1/3 da pista e o terceiro 1/3 da pista. É uma pergunta parecida com esta que nós fizemos quando a pista estava dividida em 4 partes iguais. Como é que a gente faz para descobrir aqui facilmente, pessoal? Basta eu pegar o número que indica o tamanho do percurso, que é 12, o percurso é de 12 quilômetros, né? E divido pela quantidade de partes que ele foi dividido. Ele foi dividido em 3 partes, né? Então 12 dividido por 3, que número que eu multiplico por 3 e que vai dar 12? Eu vi aqui, ó, que 4 vezes 3 é igual a 12. Esse número é 4, certo? 4 vezes 3 igual a 12. 12 para 12, ou seja, 12 menos 12 é 0. Significa dizer que cada parte, cada uma dessas 3 partes, correspondem a 4 quilômetros, tá? Cada uma delas é igual a 4 quilômetros. Lembrando que esse daqui é o mesmo percurso de 12 quilômetros, é o total do percurso. Então, a nossa resposta vai ser que todos esses terços, cada um desses terços, possuem 4 quilômetros de distância. Então, Camila percorrerá 4 quilômetros no primeiro terço, né? E depois 4 mais 4 vai ser 8, ou seja, 8 quilômetros no segundo terço, e 8 mais 4 igual a 12. No terceiro terço, que é o último, ela vai ter percorrido os 12 quilômetros, certo? Aí, indo adiante, vem a letra C e pergunta: em algum momento do treino, Camila percorreu exatamente a metade da pista? Explique. Aqui, quando a gente dividiu esse percurso de 12 km em 3 partes, ela não vai ter concluído, concluído o primeiro percurso, a primeira parte do percurso e ter atingido a metade, e também a segunda, ela não vai ter atingido a metade, já vai ter passado. Porém, se a gente for pegar, quando ela dividiu esse percurso de 12 km
em 4 partes, certo? Em 4 partes iguais. Quando ela chegou aqui, ó, aí 4 partes iguais, a gente descobriu que cada uma dessas partes era igual a 3 quilômetros. Então 3 mais 3 é igual a 6. E 6 é a metade de 12, não é isso? Então ela vai ter atingido aí a metade da pista quando ela dividiu em 4 partes iguais, após ter percorrido 2 quartos que correspondem a 6 quilômetros, que é a metade da pista. Essa é a nossa resposta. Aqui embaixo tem o fique sabendo que são informações importantes. Muitas vezes retomam aquilo que a gente já viu, só para reforçar, para que você não termine a atividade com dúvidas. Certo? Aqui diz, usamos a fração 1/3, que é 1/3, para representar a terça parte da pista. Ou seja, dividimos o comprimento da pista em 3 partes iguais. Foi o que fizemos aqui. Tudo bem? Assim a gente pode passar para a atividade 4. Percebam que eu já fiz até os desenhos aqui, para facilitar a nossa vida. Já fiz os desenhos das camisetas que nós precisaremos para responder as questões aí. Atividade 4 diz, Camila irá participar da sua primeira corrida de rua, a Corrida das Cores. De acordo com os organizadores, se inscreveram para a corrida 40 participantes e foram vendidas camisetas coloridas para todos eles, nas cores vermelho, verde, amarelo e azul. Então a letra A. Faça um desenho representando o total de camisetas dos participantes da Corrida das Cores. Eu já fiz. O desenho deve ser feito o desenho de 40 camisetas, representando a quantidade de participantes dessa corrida. Tá bem? Acredito que você até consiga desenhar melhorzinho aqui do que o meu. Letra B. Sabe-se que 1/5 das camisetas vendidas eram vermelhas. Quantas camisetas vermelhas foram vendidas? Pinte de vermelho o total correspondente no desenho. Antes de pintar, nós precisamos descobrir qual é o número que indica 1/5, ou seja, uma parte de 5. Eu preciso fazer um cálculo aqui, que será com os números 40, porque 40 é o todo, né? É toda a quantidade de camisetas. E dividir pela quantidade de partes que está dizendo aqui, ó. Esse todo de 40, ele vai ser dividido em 5, porque aqui eu quero saber 1/5. Então, se eu dividir 40 em 5 partes, cada parte vai equivaler a quanto? Vamos fazer a divisão. 40 dividido por 5. Que número multiplicado por 5 vai ser 40? Que número é esse? Se você for para a tabuada, pessoal, você vai descobrir que o número que multiplicado por 5 vai dar 40 é 8, certo? 8 vezes 5 igual a 40, e 40 para 40, ou seja, 40 menos 40 é igual a 0. Logo, 1/5 das camisetas corresponde a 8 camisetas. Então, foram vendidas 8 camisetas vermelhas. Você vai precisar pegar o lápis de cor vermelho e pintar suas 8 camisetas, como eu vou fazer aqui. Depois de pintadas aqui as camisetas, as 8 camisetas, nós vamos para a nossa letra C, né? Que diz: sabe-se que 1/4 das camisetas vendidas eram verdes. Quantas camisetas verdes foram vendidas? Vamos descobrir primeiramente qual é o número que indica 1/4 das camisetas. Novamente, queridos, nós vamos pegar o todo. Qual é o todo? 40. São 40 camisetas no total. Quais são as partes? As partes são 4. Eu quero descobrir qual o número que corresponde a cada uma dessas 4 partes. Basta pegar esse 40, que é o todo, e dividir pelo 4, que são as partes. 40 dividido por 4. Que número vezes 4 vai dar 40? Se você for a tabuada, ou se você já tiver memorizado a tabuada, você vai entender que é o 10. Esse número é o 10. 10 vezes 10 é igual
a 40 e 40 para 40, ou seja, 40 menos 40 é igual a 0. Logo, foram vendidas 10 camisetas verdes. 10 camisetas verdes é a nossa resposta. Depois de feita a resposta, gente, nós vamos pegar o lápis verde e pintar as 10 camisetas. Tudo bem? E com as 10 camisetas verdes pintadas, nós podemos ir adiante para a letra D, não é isso? Sabe-se que 1/10 das camisetas vendidas eram amarelas. Quantas camisetas amarelas foram vendidas? Agora nós vamos precisar dividir esse todo, que são 40, né? 40 camisetas. Precisaremos dividir 40 em 10 partes, que é o que a questão pede. 40 em 10. 40 dividido por 10. Que número vezes 10 vai dar 40 ou vai chegar próximo dele? Esse número é o número 4. 4 vezes 10 é igual a 40. 40 para 40, ou seja, 40 menos 40 é igual a 0. Logo, foram vendidas 4 camisetas amarelas. Depois de descobrir qual é o número que indica 1/10, né? E no caso são 4 camisetas, o que nós vamos fazer? Pintar essas 4 camisetas de amarelo. Pronto, e depois de pintadas as nossas 4 camisetas, a gente já pode prosseguir, né? E vamos para a letra E. O que diz a letra E? A maior quantidade de camisetas vendidas foi vermelha, verde ou amarela? Qual foi, pessoal, a maior quantidade de camisetas vendidas? Nós descobrimos que a maior quantidade dessas 3 quantidades, a que foi vendida em maior quantidade foi as camisetas verdes, que foram 10, não foi isso? 10 é maior que 8 e maior que 4 também. Então nós vamos colocar essa informação. Foi a verde. E a outra perguntinha aqui, ó, qual é a fração correspondente? Qual a fração correspondente à camiseta verde? A camiseta verde, a fração correspondente a ela é essa daqui, ó, 1/4. Certo? Que a gente vai colocar com fração 1/4. E ainda temos mais perguntas, né? E qual é a cor da menor quantidade de camisetas vendidas? De acordo com o que nós fizemos aqui, né? Nós representamos aqui. É o amarelo que tem menor quantidade de camisetas. Então, e a menor quantidade de camisetas vendidas foi a amarela. E vamos logo ver aqui a fração. Qual é a fração que corresponde às camisetas amarelas vendidas? A fração é 1/10, certo? Na letra E tem mais uma perguntinha aqui, ó. Pode-se afirmar que 1/5 é maior que 1/10? Explique a sua resposta e compartilhe com os colegas. No caso, nós vamos compartilhar com os familiares em casa, vocês vão compartilhar, tá? Porque não é possível, infelizmente, compartilhar com os colegas, a menos que seja por meio de mensagem. Mas aí vamos ver aqui, ó. O que representa 1/5 das camisetas? São as camisetas vermelhas, não é isso? 1/5 nós temos 8 camisetas. 1/5 de 40 é igual a 8. E 1/10. 1/10 de camisetas é igual a 4. Então, eu posso afirmar que 1/5 é maior que 1/10? Sim, eu posso afirmar, né? Sim. Aí depois diz, explique a sua resposta. Como é que a gente explica essa resposta? Sim, porque ao dividir o mesmo inteiro, no caso 40 por 5, né? Quando eu dividi os 40 por 5, eu percebi que cada uma dessas 5 partes vão equivaler a 8. Né? E aqui está aqui a resposta. E quando eu divido esses 40, esse todo, por 10 partes, cada uma das partes vai ser
4. Vai corresponder a 4, né? Assim a gente percebe que 1/5 é uma parte maior que 1/10. Enquanto mais partes você dividir o todo, menor vai ser o número que indica cada uma dessas partes. Entenderam? A letra F, por sua vez, diz: sabe-se que as outras camisetas vendidas eram azuis. Quantas camisetas azuis foram vendidas? Pinte de azul o total correspondente no desenho acima. O desenho está aqui. Aí a gente vai analisar para ver quantas camisas restaram aqui sem pintar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, a quantidade de camisetas azuis é 18. Foram vendidas 18 camisetas azuis. Camisetas que deverão ser pintadas de azul também. Eu vou mostrar para vocês, pessoal, que eu pintei, viu? As camisetas estão todas pintadas, então eu quero ver a sua também pintada. Não deixe de fazer isso para a sua atividade ficar organizada. E vamos, para finalizar a correção de hoje, passar aqui para a atividade 5, o início da atividade 5, né? Que diz: com as roupas corretas para os treinos, Camila e seus amigos começaram a correr no parque. No início, Camila não conseguiu acompanhar os colegas, porque eles já são maratonistas. Isso quer dizer que eles correm longas distâncias. Acompanhe abaixo as distâncias percorridas pelos amigos de Camila. Então tem aqui a Andressa, ela percorreu 35 km. Tem Matheus, que percorreu 25 km. Marta, que percorreu 70 km. Júlio, que percorreu 40 km. Calcule a distância percorrida por Camila durante os meses de treinamento. Letra A. No primeiro mês de treino com os amigos, Camila alcançou 1/5 da distância percorrida por Matheus. Quantos quilômetros Camila percorreu? Então vamos lá. 1/5 da distância percorrida por Matheus. Qual foi a distância percorrida por Matheus? Foi 25 quilômetros. Não foi isso? Como é que eu descubro, professor, quanto é 1/5 de 25? Basta, pessoal, dividir o todo é 25, é o percurso que ele fez, 25 quilômetros, pela quantidade de partes. Se eu for colocar aqui em fração, vai ser 1/5. A parte de baixo indica as partes que foram divididas, ou seja, 25 dividido por 5. Eu procuro qual o número que multiplicado por 5 vai dar 25. A tabuada vai me dizer que esse número é 5. 5 vezes 5, 25, para 25, ou 25 menos 25, 0. Certo? Então, Camila percorreu 5 quilômetros no primeiro mês. E na nossa letra B? No segundo mês, ela fez 1/10 da distância de Marta. Quantos quilômetros Camila percorreu? Vamos lá. Qual foi a distância de Marta? A distância de Marta foi 70 quilômetros. O número que indica a distância dela é 70. Vamos dividir por quem? Se eu pegar esse 1/10 e transformá-lo aqui no registro da fração, vai ser 1/10. 1/10. Significa dizer que esse todo de 40 quilômetros foi dividido em 10 partes. Isto é, 70 dividido por 10. Que número, professor, vezes 10 vai dar 70? Esse número é exatamente o 7. 7 vezes 10 é igual a 70. E 70 para 70 é igual a 0. Logo, Camila percorreu 7 quilômetros no segundo mês. É a nossa resposta. E nesse ritmo a gente finaliza aqui com a letra C, ó. No terceiro mês, Camila fez 1/5 da distância de Andressa. Quantos quilômetros Camila percorreu? Vamos ver qual é a distância de Andressa. Andressa percorreu 35 quilômetros, né? E a fração 1/5 é dessa forma aqui, tá? Do mesmo modo que a gente já tinha visto aqui na letra A. Isso nos faz entender que nós deveremos dividir esse todo, que é 35, em 5 partes. 35, e faremos a divisão 35 dividido por 5.
Professor, que número vezes 5 vai dar 35? Esse número é 7. 7 vezes 5, 35. 35 para 35, ou 35 menos 35, é igual a zero. Logo, Camila percorreu 7 quilômetros no terceiro mês. E aí, meus amados? Está difícil? Conseguiu esclarecer as dúvidas? No decorrer da atividade, nós podemos perceber que números racionais, trabalhar com fração, não é um bicho de 7 cabeças. Basta que a gente compreenda a ideia de fração, de dividir um todo em partes. Tá bem? Caso haja alguma dúvida, você pode entrar em contato com o professor. Não fique com dúvidas. Nós queremos que todos vocês finalizem os conteúdos dominando todos eles, conseguindo fazer quaisquer questões sobre eles. Um forte abraço, fique com Deus, continue se esforçando. Até a próxima. Tchau, tchau.